pode, no mesmo lugar que uma mulher, pode trabalhar com a mesma carga horária, na mesma função, em um mesmo cargo, e receber cerca de 31,7% a mais do que essa mesma mulher que está nessa mesma função, que entrega o mesmo produto. Então, o nome disso, dessa estrutura, dessa supraestrutura cultural, é o patriarcado. O machismo, ele é um primo ali, quase siamês, ele é um amigão desse patriarcado. Porque enquanto o patriarcado ele está falando da estrutura social, né, desse protagonismo masculino, o machismo é o conjunto das forças. Porque, veja, uma coisa é os próprios homens se empossarem e se completarem desse espaço de privilégio para uma reprodução de uma estrutura patriarcal. Mas o machismo, ele está, inclusive, em cada uma de nós. A gente vive numa estrutura patriarcal e nós mesmas, cotidianamente, achei muito feliz a fala da Adriana de aonde que eu tenho que me policiar para esse machismo? Esse pensamento é machista? Toda vez que a gente for machista, gente, toda vez que a gente não for interseccional, toda vez que a gente responder ao patriarcado, a gente está corroborando. Pode parecer forte, um dia desse uma menina disse para mim, Vivi, tu tá muito terrorista, mas a gente precisa se apropriar do que a gente faz, das cagadas que a gente faz também. Eita, tá gravando, né, na vice-presidenta da fundação. A gente precisa se apropriar, né, das coisas não muito pertinentes que a gente faz, que não era para fazer. E aí, minha gente, não tem jeito. A gente acaba reproduzindo essa estrutura e o machismo é essa supraestrutura que a gente mesmo oprime e a gente mesmo machuca e fere outras mulheres. Então, acho que é muito importante a gente pensar onde é que a gente esconde esse machismo, aonde que a gente reproduz esse machismo e como é que a gente precisa desconstruir isso. A interseccionalidade é um debate super atual. Quem ainda não leu, convido muito a ler Angela Davis, Chamanda, toda vez e a querida Djamila Ribeiro, porque elas dão aulas excepcionais em Spotify, YouTube. Tivesse muita coisa para fazer, bota para ouvir, porque realmente vale a pena. Os debates que versam sobre o lugar de fala, sobre o respeito do espaço da outra, sobre quem tem o protagonismo. É igual um dia desse eu fui debater com o prefeito aqui, ele disse, não, mas você está arengando muito para ter esse negócio de mulher. Eu disse, companheiro, tu menstrua? Ele disse, não. Eu disse, certo. Tu já teve menino? Tu sabe o que é uma cesárea? Não. Ah, tá. Tu já teve parto normal? Tu já amamentou? Só a gente pode falar das dores e delícias de sermos mulheres. Inclusive, gente, faço aqui um apelo. Acho que a gente tem que botar a mulherada para ser candidata. Acho que a gente tem que botar para moer, viu, Fafá? Sei que você está fazendo um trabalho excelente aí, mas da gente sair um pouco desse espaço e mostrar essa interseccionalidade e dar uma visibilidade da construção, inclusive, dos diversos gêneros. Porque o feminismo que eu defendo, ele é plural. Ele abraça, inclusive, isso é uma dicotomia, isso é há uma disputa nessa quarta onda do feminismo, se cabe ou não às mulheres trans, mas eu sou das que defendo que o feminismo ele não pode ser segregador. Eu gosto muito daquela frasezinha que eu ando bem sozinha, mas com vocês a gente anda muito melhor. Tudo que a gente faz junto, a gente faz muito melhor. Pode passar. E aí vem aquela pergunta, mas e aí, Vivi, de onde foi que surgiu isso? Eu acho bem importante, pode passar. Eu acho bem importante a gente pensar que o feminismo, ele não... A gente usa academicamente o preceito da Revolução Francesa porque foi ali onde teve um marco institucional muito forte, onde há, academicamente, com a própria homologação dos direitos dos homens e dos cidadãos, existe o primeiro embate
político direto de que as mulheres precisavam ser pautadas. Então, essa primeira onda do... Ninguém... Não vai ter provinha, mas é importante a gente... Lembram do que eu falei lá no comecinho, de que esse feminismo ele sempre fala com a conjuntura econômica, social, estrutural daquela época. Então, não é que o feminismo daquela época era errado ou era mais ou menos revolucionário. As pautas, inclusive, eram pautas que para hoje, para a gente, está superada. A gente pega que na primeira onda, ali no meados do século XIX, no início do século XX, a gente tem a pauta do voto, a gente tem a pauta do exercício do trabalho, a gente tem... então, são pautas civis ainda muito incipientes para o que a gente conhece hoje enquanto o espaço da mulher na sociedade. Então, antes dessa primeira onda, tudo que vem antes do século XIX, academicamente, a gente chama do pré-feminismo, e chamamos de feminismo comecinho, final do XIX, comecinho do XX, porque versa sobre esses aspectos já mais institucionalizados de uma militância política mais orgânica. Pode passar. Ai, obrigada, Anne. A gente tem que se amar mesmo e tem que se parabenizar mesmo. Quando fizer cagada, tem que falar também. Então, portanto, essa primeira onda, ela marca direitos muito específicos. O voto, o direito de gerir o próprio dinheiro. As mulheres trabalhavam e quem recebia o salário eram as que tinham direito a trabalhar, as que conseguiam o advento do trabalho. O salário era dado aos maridos. Então, é muito importante a gente lembrar que essa primeira onda, ela versa sobre mulheres brancas, porque ali as mulheres brancas é quem tinham algum tipo de direito, que não era, inclusive, nem para todas as mulheres brancas, porque pensavam, inclusive, sobre as mulheres brancas de uma situação econômica um pouco mais abastada. Na segunda onda, foi a onda do o pessoal é político. Foi, inclusive, aí que começaram a dizer, nossa, e ali a gente já está falando temporalmente dos anos 50, 60, 70, e as feministas começaram a falar dessas relações domésticas, que ainda hoje é tão atual, né, gente? Dessa dinâmica de dentro da casa, da sexualidade, da divisão sexual do trabalho. A gente tem, inclusive, uma efervescência forte, academicamente, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, desses preceitos do trabalho. Começa bem incipientemente a questão da problemática ao corpo, né, do discurso da beleza e de como é que isso entra na vida cotidiana, e essa dicotomia que como é que a mulher ia... Há uma sobrecarga estrutural já nesse período, né, do trabalho doméstico com o trabalho formal, e a reivindicação já era lá para palavras de ordem como a gente não pode ser explorada, não podemos ser escravizadas, porque a gente estava falando aí de uma carga horária de 10 horas. Então, imagina se hoje a gente já está todo neurótica, cansada, arretada. Imagina se a gente trabalhasse e fosse supraexplorada, como se era nos anos 60, 70. Pode passar. E aí, tem a terceira onda, que é a onda que eu mais gosto. Estou brincando, eu gosto de todas. Mas eu acho que é uma onda... Acho que por ser a primeira onda que eu tive acesso, né, a gente fala ali já dos anos 80, a geração cringe, né, o povo dos boletos, a gente começa a ver um feminismo que tem uma cara mais plural. Então, gente, eu coloquei essa questão da pauta identitária, porque é o tipo de coisa que quando a gente vai... Eu quero muito explicar sobre isso. Há na esquerda a reprodução equivocada de que nossas pautas são identitárias. A gente não está falando aqui, e no final eu espero que essa compreensão esteja muito nítida entre nós,
a gente jamais vai conseguir superar qualquer preceito econômico, social, estrutural, sem a gente falar de luta de classes. Se a gente falar da macroeconomia, se a gente falar dos monopólios, do capital, da financiarização do capital, da uberização das nossas vidas. Então, é muito importante falar aqui processo identitário como a pluralidade das identidades e não o discurso equivocado de que essa pauta identitária ela não faz parte da luta de classes. Pelo contrário, ela traz para a luta de classes essa grande colcha de retalhos que é o lugar de fala de cada mulher, de cada realidade dentro desse grande tecido. Então, é nessa terceira onda que a gente começa a visibilizar essas questões estruturais das diferenças entre o que é o sofrimento de uma mulher branca, o que é o sofrimento de uma mulher negra, o que é o sofrimento de uma mulher jovem, o que é o sofrimento de uma mulher idosa, e dessas diversas temáticas que permeiam a nossa ancestralidade, nossa territorialidade e nossa identidade. Mais importante é a gente frisar que a luta é de classes. Tem um texto muito interessante de uma prata da casa da Fundação que chama Identitários são os Outros, porque aí, inclusive, na segunda onda, se usava muito a terminologia das minorias. Como é que a mulherada é 53% da população e é minoria? Como é que a negrada é 48% e é tratado como minoria? Que minoria é essa? Né? Em alguns estados, a gente chega a ter 70% da população afrodescendente. Em alguns, então, é uma falácia, é um discurso que ele é equivocado e que a gente precisa se apropriar de nem falar minoritário e tratar a questão da luta de classes como a centralidade que ela merece. Pode passar. E aí, estamos nós agora na quarta onda. Tem algumas teóricas que eu gosto muito, que divergem um pouco, que a gente ainda estaria na terceira onda, mas eu gosto de pensar que a gente está sempre fazendo novo e que a gente está se reinventando. Então, mais do que propriamente pela questão acadêmica, eu acho que a gente já conseguiu evoluir um pouco na direção do movimento sobre essa teia de valores, sobre essa interseccionalidade, e que hoje a gente consegue furar um pouquinho a bolha. Hoje eu consigo ver mulheres que não estão no movimento e que, vou até falar sobre isso no final, e que vivem um feminismo e que estão ali lutando para ter um espaço de equidade, para ter mais igualdade financeira, social, econômica. Então, eu gosto muito de pensar que essa quarta onda, mais do que em terminologia acadêmica, ela versa sobre solidariedade, sobre sororidade, sobre pegar na mão da outra, sobre não largar a mão de ninguém e a gente ficar junta. Pode passar. Inclusive, é importante a gente lembrar, gente, que tem dentro dessas várias vertentes, tem três vertentes que eu acho que são muito fortes, né, que dentro, no movimento mais endógeno ao movimento em si, a gente tem o feminismo radical, o feminismo liberal e o feminismo negro. O feminismo radical, ele procura problematizar a questão da estrutura patriarcal dentro de um aspecto da reprodução, da produção e da reprodução cultural da mulher nessa supraestrutura. Eu até brinco dizendo que a gente que quer um socialismo plural, um socialismo democrático, um socialismo sem explorados, não tem como não ser feminista radical, porque é versar sobre essa supraestrutura que nos oprime cotidianamente. O feminismo liberal, que ele bebe muito na fonte do feminismo radical também, mas ele tem o elemento das liberdades individuais como uma pauta maior do que o da supraestrutura. Então, mais do que vou disponibilizar sim, tá? A batalha de vocês é nosso. Pode mexer, pode usar, vou mandar aberto, inclusive. Essa supraestrutura que ela vai falar ali do espaço do indivíduo, da mulher enquanto ser
enquanto ser integrado, autônomo e gerente de sua própria vida, de legislar sobre suas vontades e necessidades, de suas liberdades individuais. O feminismo negro, hashtag maravilhoso, versa. Inclusive, uma vez falaram assim para mim: Vivi, você não fica incomodada quando você está numa roda e. Eita, eu lembrei até de um negócio triste que eu vivi semana passada. Eita, começou a chover, minha gente. Vou pegar um casaco, tô brincando, vou só fechar aqui para não ter um tsunami. O feminismo negro, ele versa sobre a ancestralidade. Eu acho que tem um trabalho muito bacana sobre esse resgate da ancestralidade negra, sobre a valoração, sobre o respeito, sobre a visibilidade desses espaços que foram estruturalmente tão invisibilizados, tão apagados, né, gente? Tão dilacerados por uma supremacia branca que chegou em nosso país, destroçando, desmatando e invisibilizando, inclusive, a própria cultura indígena. Então, é com muito respeito, não me sinto menor, não me sinto... Eu me sinto honrada em ter mulheres negras maravilhosas que lutam e que fazem com que, se eu já sinto as dores de ser uma mulher branca, o meu sentimento não pode ser outro senão de solidariedade, de admiração e de sororidade com essas mulheres maravilhosas que permeiam e que constroem o feminismo negro. Pode passar. E agora eu queria muito ouvir vocês. Eu não vou fazer sorteio, porque eu acho que agora a gente já está num prazo que já dá para a gente se instigar e conversar coletivamente aqui. Mas eu queria que nesse bate-papo da gente a gente conversasse sobre 3 aspectos. Sobre o que é uma sociedade democrática, na nossa visão. A gente vai fazer agora, gente, 200 anos de república. E aí, falando o que eu falei há pouco, na minha concepção, a gente tem um tripé que ele é estrutural para as idiosincrasias e para essa sociabilidade que a gente tem hoje no país. E esse tripé é o extermínio da população indígena, a monarquia exacerbada, então, enquanto o mundo já tinha acabado, já estava em república, a gente vai completar ainda 200 anos de república, e a questão do escravismo. Se a gente pegar as pautas dos movimentos abolicionistas, ainda hoje, terra, trabalho e dignidade são pautas necessárias e urgentes à população negra no nosso país. Então, na minha concepção, esse tripé ele trouxe o poder dos sobrenomes, então a gente tem uma cultura de exacerbar a monarquia, de exacerbar o sobrenome, de valorar o poder aquisitivo, a gente tem o racismo, a gente tem o patriarcado e a gente tem essa segregação cultural que entra nesses valores da ação cotidiana das nossas vidas. Aí a gente, puxando o fiozinho lá para o título da nossa aulinha de hoje, a gente pensasse em uma sociedade onde a supraestrutura, onde os agentes do Estado, eles não cerceiem a democracia, mas eles sejam instrumentos democráticos, como é que entra para vocês a questão do feminismo? Se a gente está falando que a gente tem hoje uma sociedade desigual, se a gente tem hoje uma estrutura desigual e que esse movimento ele entra para mudar isso, esse casamento com a democracia, ele deve acontecer aonde? Ele deve acontecer na política, ele deve acontecer no exercício cotidiano da ação das mulheres e ele deve acontecer, sobretudo, na nossa prática. A gente que é dirigente, a gente que está aqui se propondo numa sexta-feira, está nessa balada aqui de repensar a nossa prática e a nossa atuação feminista, a gente tem que levar esse preceito sobre a própria democracia. Imaginem que, matematicamente, a gente tem menos tempo de exercício democrático do que de democracia plena no nosso país. Então, é uma república muito fragilizada. Ou vocês acham que o golpe da presidenta Dilma não teve a ver com o fato dela ser mulher? Quem aqui não lembra os adesivos,
as falas chulas, né, Fafá? Até de alguns dirigentes do PT, acho que a Thelma, quando traz para a gente esse choque de realidade, é muito importante a gente pensar que toda vez que a gente assiste uma companheira sendo alvo de machismo, sendo alvo do patriarcado, e a gente se cala, a gente está sendo condescendente, a gente está alforriando essa violência. Então, é muito importante que esse nosso feminismo fale, pratique, pense e exerça uma prática diferenciada com as outras mulheres. E aí a pergunta, que eu acho que aqui todo mundo já pode me dar aula também, na opinião de vocês, existe a possibilidade de ter democracia sem existir uma planificação do feminismo, sem que as pessoas absorvam esse conteúdo? Ou vocês acham que a gente consegue ter uma sociedade, por exemplo, tem alguns países, a Rússia, por exemplo, é um país onde as pautas ainda passam por várias dificuldades, principalmente o feminismo libertário é muito, o governo bate muito, o Estado bate muito, mas existe um modelo democrático, digamos, forte. Né? Em Londres, a gente vê alguns exemplos também, mas aí eu queria ouvir vocês